Beleza, galera? Hoje é dia 1º de março de 2020 e o vídeo de hoje é para dar algumas dicas aqui para que você tenha um aproveitamento melhor nas suas aulas, seja assistindo online, seja assistindo pessoalmente. A gente sabe que no Brasil há uma dificuldade nessa questão do ensino. A gente sempre foi muito condicionado a fazer a coisa do jeito errado. Um exemplo é que nós aprendemos a estudar apenas para tirar notas nas provas. Então a gente pegava lá, decorava o que precisava, às vezes estudava no dia anterior, fazia a prova no outro dia na escola, tirava a nota suficiente para passar, pronto, tá de bom tamanho, vamos para a próxima. E isso é errado para quem busca aprender realmente determinado conteúdo. Logo no início do seminário, logo na primeira semana, um professor que dá a disciplina de metodologia da pesquisa científica, ele deu algumas técnicas de estudo e eu achei uma lá muito interessante. E ela é simples, não é tão fácil de você implementar, principalmente se você já vem viciado com isso que eu já falei, dessas estratégias que a gente foi aprendendo na escola aí durante os anos, mas eu te desafio a você colocar em prática que você vai ver que vai ter uma diferença muito grande. Primeiro, como você se preparar para a aula. Aqui no seminário ele é um pouco diferente de outras instituições por aí, porque aqui logo no início eles te dão uma ementa que tem lá data das provas, data dos trabalhos, a bibliografia que será utilizada e também o que será ministrado em cada uma das aulas no semestre. Então você já sabe de antemão o que será dado na aula da semana seguinte. Isso é um facilitador. Mas talvez na sua escola, no seu curso, você pode perguntar para o professor se ele não fizer isso, né, se ele não te já disponibilizar isso no início, qual será o assunto da próxima aula, e aí você já consegue se antecipar. Você sabendo qual será o assunto da aula seguinte, você faz o seguinte, você dá uma estudada no conteúdo antes da aula. Esse é o primeiro passo. São 3 passos, beleza? Então, o primeiro passo, você vai lá e já se antecipa. Dá uma lida no que será fornecido lá na próxima aula, o que será ministrado na próxima aula. Anote as dúvidas que você tiver e já vai com esse material pronto. Chega na aula, fique atento à aula, preste muita atenção no que está falando. Como você já fez uma leitura prévia, vai ficar mais fácil você saber do que o professor está falando. E se você se não for sanada na aula aquelas dúvidas, você pergunte para o seu professor as dúvidas que você anotou na leitura anterior. E aí o segundo passo é esse, assistir a aula prestando bastante atenção. E no dia seguinte você faz a releitura, ou você faz você revê essa aula aí. Então você vai fazer essa leitura dentro de 24 horas após a aula. Você teve a aula hoje, até 24 horas você faz essa primeira revisão. Nessa primeira revisão você vai arrematar, vai assimilar ali os pontos que porventura ficaram ali meio entreabertos e você já vai ter um aproveitamento, uma assimilação impressionante dessa aula. E aí você parte para a próxima, para a aula que vai ter no próximo dia, fazendo sempre esses 3 passos. Quais são? Só para resumir, a pré-leitura da aula, a aula atentamente e depois a revisão da aula dentro desse período de 24 horas. E você já vai ter esse material e você vai deixar ele guardadinho para que antes da prova, lá na frente, quando for ter a prova, você faça uma breve revisão e aí você já vai evocar muito mais rápido ali as informações, porque você teve um aproveitamento bem legal nas aulas, beleza? Então essa é a dica de você aproveitar ao máximo as aulas e eu vou gravar mais um vídeo falando a respeito de leitura. Já vou gravar aqui na sequência, eu ia gravar nesse mesmo vídeo, mas eu não quero que misture os assuntos, beleza? Então um forte abraço, aproveite aí as aulas ao máximo e tire essa mentalidade de estudar apenas para tirar nota na prova. Estude para sim ter um aproveitamento, para ter uma assimilação ao máximo possível de determinada matéria, que o estudo fica muito mais interessante, principalmente quando as outras disciplinas começam a se integrar e você começa a lembrar de uma outra disciplina que você estudou lá que não tem nada a ver e acaba ficando vinculado uma coisa na outra. Isso aí é uma sensação muito legal, beleza? Então um forte abraço e até a próxima.